Você realmente está ocupada ou só parece estar ocupada? Oi, meu nome é Bianca Mayuma, sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje a gente vai falar sobre esse termo que eu acho que dá nome a muitas coisas que a gente está sentindo, mas que assim, não tinha aí no termo. Ele é em inglês, mas a gente vai tentar traduzir aqui, tá? Pra você que já leu o título, né, óbvio, se chama fake busy, ou seja, uma falsa ocupação. É o que isso? Enfim, não quero te pesar, ou seja, vá lá produzir coisas nesse sentido, até porque você precisa sim estar aqui. Vamos produzir aqui, ou descansar aqui, ou refletir aqui, enfim, o que você estiver fazendo. Aproveita então já pra curtir, pra se inscrever se você não está inscrito, faz toda a diferença pra gente e compartilha também. Tá, o que eu quero falar aqui é porque, primeira coisa, tá? Pra mim, não dá. Elisa escreveu parte desse roteiro e assim, a Elisa tem um discurso muito dessas pessoas, e talvez você se identifique. Eu me identifico, mas eu acho que é de uma outra maneira. Mas sabe aquelas pessoas, nada contra as pessoas que moram em São Paulo, Faria Lima e trabalham na Faria Lima, ou são publicitários, e que falam umas coisas meio inglês no meio da palavra, no meio da frase? Essa é a Elisa, sabe? Inclusive, nada contra, inclusive uma das minhas melhores amigas, pessoa que trabalha comigo, madrinha do meu casamento, fala desse jeito. E aí olha o que ela escreveu aqui. Sério, eu não vou, claramente, mas assim, olha o que ela escreveu. Que eu tinha que traduzir que estamos nesse momento tentando preencher todos os espaços da nossa agenda, só que ela podia só ter falado isso. A gente está nesse momento tentando preencher todos os espaços da nossa agenda. E quais são as consequências disso para discutir. Mas não, o que ela escreve? Muitas vezes parece que desejamos estar com aqueles slots todos ocupados. Para quê? Cara, Elisa, para quê? Enfim, o que eu quero trazer é como esse termo fake busy veio pra gente refletir como muitas vezes gera tão incômodo olhar pra nossa agenda e perceber esses espaços vazios, né, esses espaços em branco entre uma atividade ou outra, ou até nem precisa ser entre uma atividade ou outra, mas parece que quando a gente olha pra isso assim, vem eu não deveria estar fazendo uma coisa? Ué, eu não tinha que estar produzindo? Eu não tinha que estar performando algo? Eu não tinha que estar mostrando para as pessoas que eu estou lendo mais um livro? Ou produzindo mais uma coisa, trabalhando com mais uma coisa em outro projeto? Ou fazendo uma atividade física? Parece que aquele dia não pode, aquele espaço do nosso dia nunca pode estar vazio. Então o que a gente faz? A gente finge que está produzindo. E o melhor é que eu mandei essa ideia pra ela, né? A partir de um YouTube que eu vi. E a Elisa foi atrás de um texto do LinkedIn. Sério, isso aqui tá ficando muito bom. É o LinkedIn com os slots, mas ela tava vendo aqui num texto publicado pela CEO Ana Santos, como esse fake busy ele é entendido. E vamos ver se você se identifica. Em algum momento, você já percebeu no teu dia que tinha aquele espaço vazio ou que algum compromisso foi desmarcado? Em vez de pensar em como você poderia descansar, em como você poderia ficar à toa, você poderia estar, por exemplo, no ócio, você falou assim, não, muito errado, eu tenho que estar produzindo. E aí criou uma atividade na hora, inusitada, para tentar cumprir com aquele vazio, completar aquele vazio. E nesse momento, você, em vez de fazer até atividades produtivas, como você teve que inventar, improvisar, você acabou fazendo atividades de baixo ou nenhum impacto. É exatamente isso que o fake busy vem para nos fazer refletir. Então, como a Elisa viu aqui nesse link, vou pedir até para o Marcos depois colocar esse link dessa publicação da Ana Santos. Que muitas vezes a gente acaba, então, focando em coisas que não importam, ou seja, te dando tarefas secundárias, em vez de realmente estar fazendo atividades que seriam o foco ali, que poderiam estar, de fato, contribuindo para atividades que a gente gostaria. Acabamos nos ocupando, mas sem uma certa, de fato, produtividade, sem um impacto de fato, ou seja, a gente fica num movimento tipo assim, nossa, deixa eu ver se tem mais um e-mail que chegou, ou mais uma mensagem. Ah, não, acho que tem um relatório aqui. Ah, não, deixa eu ver se tem uma coisa para mexer. A gente vai fazendo várias coisas, mas não vai fazendo nada, porque nenhuma atividade se completa. Então, a gente vai mudando o nosso foco muito rápido. A partir disso, outro ponto que ela falou sobre ser essa pessoa multitarefa e ineficaz. Então, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas também não conseguindo ter foco para nada. E muitas vezes isso pode aumentar tanto o risco de erros, mas e aí também de um retrabalho, mas também a gente pode perder a qualidade naquela atividade. E aí é curioso a gente pensar como muitas vezes, só pra gente dizer, não, eu tô ocupado, eu tô aqui olhando um e-mail, eu tô aqui vendo esse relatório, eu tô fazendo a gente poderia estar, assim, assumindo e falando, pô, nesse tempo aqui que essa reunião foi desmarcada, eu vou aproveitar para descansar a mente. E aí, quando eu retomar, eu retomo com toda a concentração, toda a organização que eu tiver. Ou já deixo pré-organizado ali coisas que, caso imprevistos aconteçam, eu vou utilizar e vou priorizar. Mas, às vezes, a gente é tão já, acho que, inundado mesmo por atividades e compromissos, quando tem esse vazio, a gente fica perdido e não sabe como lidar.
E vale também a gente começar a questionar como existe uma naturalização desse processo de encher uma agenda. Sentir aí, é que eu falo até com as psicólogas, sentir essa necessidade assim, de estou com a agenda cheia. Você já chegou a questionar o que significa isso? O que significa uma agenda cheia para ti? E como que isso impacta no quanto você se enxerga ou não produtiva? Ao final do dia, outro dia eu perguntei isso para uma cliente, se ao final do dia o que ela avaliava que seria assim, não, eu fiz um bom trabalho. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a isso, a encher tudo, a preencher todos os vazios, todos os slots, né, que nem a Lisa fala, que a gente acaba não percebendo o que de fato significa ser produtivo na nossa perspectiva. O autor Miller trouxe um recorte bem interessante sobre o estudo dele, se chama Infâncias nas Vozes das Crianças, Culturas Infantis, Trabalho e Resistência. E aí ele discute nesse artigo como muitas vezes a gente não aprende desde a nossa infância sobre a importância do tempo livre. Muito se fala na nossa infância, né? O que você quer ser quando crescer? Nossa, a mamãe tá trabalhando muito, nossa, o papai tá trabalhando muito, sei que eu tô muito cansada, etc. E trabalhar significa isso, fulano está trabalhando com tal coisa. Mas, tipo assim, fala sobre que existe um negócio chamado trabalho, mas não como é a dinâmica de trabalho. Não nos ensinam o que vai ser ali no futuro ser uma pessoa, um trabalhador. A gente aprende de uma forma até meio mimetizada, né? Tentando copiar e tudo mais, mas não há um ensino ali disso, como que é a hora de dividir o trabalho. E eu fico pensando nessa nova geração, que cresceu com os pais, assim, até viu os pais trabalhando em home office. Como que funciona essa divisão? Se a gente adulto já está tendo dificuldade de fazer essa divisão de tarefas e conseguindo perceber quais são os momentos, né, os âmbitos da vida que eu devo focar, quem dirá essa nova geração que está tudo tão misturado, em que a gente trabalha, a gente vê as pessoas trabalhando com redes sociais e aí o trabalho está na palma da mão. Então, assim, eu acho que vai ser muito confuso tudo isso no futuro. Vamos ver. Gosto muito de pensar nessas próximas gerações, eu fico muito curiosa do que a gente vai estar acompanhando. Falando nessa previsão do futuro, eu acho que uma das pessoas que mais conseguiu prever um futuro, mas também, né, que no caso agora é o presente, foi o Byung-Chul Han, que eu já trouxe para vocês em outros momentos. E aí aqui no livro dele, Sociedade do Cansaço, ele fala sobre... será que eu vou pegar logo isso daqui? Esse aqui, ó. Sociedade do Cansaço, vale muito a pena ler. Ele fala sobre como a gente está virando essa sociedade do desempenho, em que o nosso valor, o nosso status depende disso, do quanto que a gente produz, do quanto a gente desempenha. E quais as consequências disso? A gente vai se acostumando e naturalizando essa sobrecarga e muitas vezes deixamos de saber, identificar quando que existe ou não, quando estamos cansados, quando que chegamos no momento de esgotamento, quando que a gente chegou no nosso limite. Tornamos a exaustão em um fenômeno generalizado. Inclusive, se você ainda não viu, temos um vídeo que é sobre cansaço. E eu questiono isso. Será que a gente está cansado mesmo? A gente sabe identificar o cansaço? Vale super a pena assistir. Eu explico lá sobre os 7 tipos de cansaço, então você pode ver. E aí vale também aqui pontuar, ainda mais com essa perspectiva de gênero que eu gosto de trazer, perspectiva de gênero e raça. Quando a gente está falando sobre trabalho, eu não estou só falando sobre aquele trabalho remunerado, CLT, PJ, o que for. Eu estou falando também sobre um trabalho que muitas vezes é invisibilizado, que é o trabalho do cuidado. Seja o trabalho do cuidado no lar, como também um processo de maternar. Muitas vezes isso não é considerado trabalho, mas vale a gente entender que não é só de afeto que se vive e que se funciona ou a maternagem, né, gente? O cuidado. Então, muitas profissões, não só que envolvem o cuidado, mas também vidas que envolvem o cuidado, principalmente nós, mulheres, elas têm não só uma invisibilização sobre os processos, mas também se paga menos, tem condições mais precárias para se manter esse tipo de função, e isso também conta muito aqui quando a gente está pensando sobre esse fake busy. Quem nunca andou pela casa, de repente olhou pro lado e falou assim, acho que eu tenho que dar uma arrumada varrida aqui, aspirar o pó. Aí de repente olhou pra louça e falou assim, não, vou começar a lavar a louça agora. Aí depois já parou tudo e começou a arrumar e dobrar as roupas. Aí depois falou assim, não, tem que colocar as roupas pra lavar. E não finalizou nada disso. Comenta aqui, me conta. E aí o que fez pra ter que lidar com esse desconforto? Abriu esse YouTube e começou a assistir. Espero que você que esteja assistindo não tenha gatilhado. Mas isso, essa sensação de tudo ao mesmo tempo, sabe? A pressa e essa sensação de que devemos estar ocupadas pode gerar ainda mais uma angústia e uma ansiedade
e inclusive uma sobrecarga, porque a nossa mente não para. Em vez dela estar organizada, entender o que é momento para quê, ela está sempre pensando no próximo passo, ela está sempre ali sobrecarregada em máxima função. Eu gosto de dar esse exemplo que é como se a gente abrisse várias abas no computador e aquele computador travasse, o HD trava. Por quê? São muitas coisas pra gente pensar. Então, em vez da gente conseguir entender que existem esses vazios, que existem contratempos, que existem momentos de ocupação, parece que a gente tá tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, tentando descansar enquanto eu tô produzindo enquanto eu tô querendo descansar. Tudo isso é movido pelo capitalismo, neoliberalismo, normas sociais e por nós mesmas. E aqui eu não tô te falando, vamos pro extremo oposto? Ah, não, vamos ver só do ócio, vamos ver só aqui de tranquilidade aqui do YouTube. Ah, isso é legal, né? Eu gostaria. Mas assim, eu sei que não é essa a realidade, não. Eu tô te falando, vamos viver uma vida improdutiva pelo resto da vida. Tá tudo bem querermos e gostarmos de sermos produtivos. Calma, isso tá tudo bem, faz parte. Você pode querer, mas você também não pode querer. O importante é a gente não viver nos extremos. E eu sei que romper com isso não é fácil. Por isso, o meu convite aqui é para que você reflita se o que você está fazendo no teu dia a dia realmente está sendo intencional. Ou seja, quando tem aquele vazio, quando você acha que deveria estar produzindo, você consegue entender se o que você faz, como você ocupa teu tempo, se aquilo realmente faz parte de algo que você tem intenção ou se você está fazendo ali só para dizer que você está ocupado ou pensar que está ocupado. Nem precisa ser para mostrar para os outros, mas para mostrar para si. E segundo, qual que é o problema? O que você sente? Qual é a angústia por trás de ver um vazio no meio da tua agenda? É isso, gente. Me contem aqui nos comentários se fez sentido para vocês. Espero que sim. A gente saiu daquele boom de coisas mais voltadas para psicólogos e estamos agora mais para geral, porque eu tava lançando coisa, né? Inclusive, mas se você é psicóloga ainda dá tempo, tá? Mas se você viu, depois tem as aulas gravadas também. Então, entre em contato com a gente pelo WhatsApp pra ou falar que você tem interesse em entrar no curso Clínica e Perspectiva para psicólogos estudantes de psicologia que querem se capacitar, estudar sobre fenômenos que vão estar dentro da terapia, mas que nem eu falei, com um olhar de gênero, um olhar de raça. E também, se você está buscando psicoterapia, pode entrar em contato pelo mesmo WhatsApp que a gente vai estar indicando uma psicóloga da minha clínica para vocês. É isso, gente. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de fazer tudo, seguir no @psi.bianca. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.